Em nome da FHO, da Uniararas, eu queria agradecer ao Tiago por essa disponibilidade e por ele ter todo esse conhecimento e bagagem em cima da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um negócio muito importante para os dias de hoje, para a privacidade. E queria dizer, seja bem-vindo, né? Você já é da casa e que a gente consiga aprender bastante com você. Bom, pessoal, boa noite de novo, obrigado ao professor aí, colega de casa, já trabalhamos junto aí também. Obrigadão, pessoal. O tema da palestra eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, né, e as suas principais características. A lei é muito extensa, tá? Então eu vou focar nas principais características, nos pontos chaves da lei, né, o que precisa ter um pouco mais de atenção e o que a gente precisa saber um pouquinho sobre essa lei também para o nosso dia a dia, para a nossa carreira na área de TI, na área de informática, né, de computação. Então, eu vou estar abordando um pouquinho em cima disso daí, certo? Bom, uh, começando aí, vou me apresentar para vocês um pouquinho mais detalhado, um pouquinho da minha formação, né? Eu sou mestre em Ciência da Computação pela Unesp, de Rio Claro, né? Eu tenho especialização em Segurança da Informação pela FHO, sou especialista em Gestão de TI também pela Uniderp, né? Pela Faculdade Uniderp, EAD. Tenho formação de graduação em tecnólogo em redes e computadores pela Uniararas e bacharel em sistemas de informação pela Unicep em São Carlos. Então, toda a minha vida acadêmica, né, toda a minha área de estudo foi um pouco focada no geral da tecnologia. Então, eu vim desde programação para a área de infraestrutura de redes, área de gestão, de segurança e o mestrado em ciência da computação. Mais para frente vocês vão ver que a formação em computação, né, seja em ciência da computação, seja em alguma outra área da informática, né, da computação em si, você acaba tendo que conhecer um pouquinho essa lei, conhecer um pouquinho a legislação brasileira em cima disso daí, certo? Atualmente eu trabalho como gestor de TI na prefeitura de Santa Gertrudes e como o nosso amigo aí, o Fiório já falou, né, eu sou o professor no departamento de engenharia da FHO. Eu dou aula para o núcleo comum da engenharia, né, em algumas disciplinas de programação do núcleo comum de engenharia, certo? Bom, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais é a lei número 13.709. Ela foi criada em 14 de agosto de 2018, né? Ela entrou em vigor apenas em agosto de 2020, então a gente teve aí uma lacuna de 2 anos de adequação até ela realmente entrar em vigor, né? Por causa de alguns detalhes que a gente vai discutir também um pouco mais para frente. E as sanções, ou seja, as penalidades em cima dessa lei para as empresas, governo e tudo mais, é a partir de agosto desse ano. Por isso que a movimentação está muito grande em cima dessa lei, né? Por isso que a movimentação em cima do funcionamento dessa lei, da adequação das empresas de pequeno, médio, grande porte, governos e tudo mais, está muito grande, né? Precisa ser muito grande em cima dessa lei, certo? Não tem como a gente falar de LGPD, da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, sem antes falar um pouquinho sobre segurança da informação, tá? Então, o que é segurança da informação? Bom, segurança da informação, a grosso modo, né, é você proteger todas as informações que você tem. Você tem que garantir a segurança daquela informação que você tem, seja por meio digital ou seja meio físico, né? Desde os primórdios, a civilização tenta fazer proteção à segurança da informação, seja com um cofre, que antigamente a gente guardava documentos importantes, além de dinheiro, né? Guardava documentos importantes, testamento, entre outras coisas, né? E hoje em dia a gente tem que focar bastante na segurança da informação, segurança digital, certo? Porque hoje o meio é digital, principalmente por conta da pandemia. A gente tem aí inúmeros exemplos do quanto a tecnologia tem ajudado, tem auxiliado a gente nesses tempos difíceis de pandemia, né? Bom, a segurança da informação a gente sustenta ela em 3 pilares: a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade. Disponibilidade, o dado, a informação digital, agora a gente vai falar sempre no meio digital, tá, pessoal? Então, a disponibilidade no meio digital
é o quê? Aquela informação, aquele dado que você precisa, ele tem que estar sempre disponível, independente da hora e do momento que você queira acessar. Ele tem que estar disponível, certo? A integridade, esse documento, essa informação tem que ser íntegra, não pode ter sido distorcida, adulterada, modificada, sem autorização, sem um consentimento do titular do dado, do autor, certo? E a confidencialidade, essa informação tem que ser confidencial. Somente quem realmente tem o direito, tem a permissão de acesso a essa informação, que realmente vai poder acessar ela, vai poder usufruir dessa informação, certo? A confidencialidade. Beleza? Então aí a gente pode ver, ó, segurança é proteger a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados confidenciais. É um pouco redundante, mas é assim mesmo. A gente tem que manter isso daí. Esses dados podem ser escritos, impressos, e-mail, áudio, vídeo, ser foto, pode ser aquele documento que você imprimiu e tem alguma informação importante, um relatório ou um protótipo de um novo lançamento, por exemplo, um protótipo em 3D, né, de algum equipamento, de algum material novo que vai ser lançado, de um carro, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Tudo isso é dado, tudo isso é informação, e a gente tem que manter a segurança disso. Segurança da informação deveria ser uma das maiores preocupações das empresas na era digital. Isso está ganhando um pouco mais de proporção agora, né, com a pandemia, com tudo que é digital, né, a gente está vendo que tudo realmente está sendo digital. A questão da informática, da computação e da internet na nossa vida está ganhando uma outra visão, tanto pelas empresas como pelas pessoas mesmo em casa, né? Então, a partir do momento que tudo a gente faz digital, tudo a gente faz digitalmente, a gente tem que pensar na segurança também. Do mesmo jeito que quando a gente sai de carro, a gente tem um alarme no carro, a gente contrata seguro para o carro, certo? A gente paga um seguro para o carro, a gente tem alarme no carro, a gente não deixa o carro com os vidros abertos quando a gente para na rua, nada disso. Isso tudo é segurança, segurança de um bem físico, de um bem físico que a gente tem ali, um carro, por exemplo, uma bicicleta que a gente põe a trava em volta de um poste ou em algum lugar específico, né? A gente trava ela para não ser roubado, para não ser perdido. No mundo digital é a mesma coisa, a gente tem que usar meios para se proteger também, tá? Seja com um antivírus, entre outros detalhes ali no meio digital, para a gente se proteger contra pessoas maliciosas, pessoas mal intencionadas, tá? Segundo o site Computer World, mais de 1,4 bilhões de tentativas de ataque atingiram o Brasil em 2020, ó, dados bem recentes, né, do ano passado. 1,4 bilhões de tentativas de ataques atingiram somente o Brasil. Esses dados são só do Brasil, tá, pessoal? Foram mais de 1,6 bilhões nos 3 primeiros meses de 2020, segundo a análise da Fortinet. Fortinet é uma das maiores empresas de segurança digital, né, de serviços de firewall, entre outros serviços. Ela é bem conhecida no mundo inteiro, tá? Então é um dado muito crítico isso daí. Mundialmente, no mês de março de 2020, foram mais de 600 novas campanhas de phishing por dia. Phishing, para quem não é familiarizado, não sabe direito o que é, phishing é aqueles e-mails de propaganda que tentam te enganar, tentam ludibriar para fazer uma compra ou para fornecer dados pessoais, dados de cartão de crédito, tentar te enganar para conseguir informações sua, certo? Então foram 600 novas campanhas de phishing por dia, certo? Em março de 2020. É muita coisa. E coincidentemente, foi bem na data, né, bem na época onde começou a quarentena do Covid-19 em vários países, certo? Então a gente vê aí que essa pandemia, além de fazer muito estrago, né, infelizmente, né, muitas pessoas morreram e tudo mais, mas também no mundo digital ela está fazendo muito estrago, muitas pessoas estão caindo em golpe, muitas pessoas estão sendo atingidas, porque foi intensificado violentamente as tentativas de invasões, tentativa de ataques, de enganar pessoas para conseguir informações, dinheiro, entre outras coisas, certo? Então a gente tem que começar a tomar um pouco mais cuidado com isso, tá? Outros dados aí agora de vazamento de informações, né? Em 2018, o Facebook teve um vazamento de 87 milhões
de informações de contas de usuários, né? As informações que foram perdidas ali, ó, informações do perfil, crenças políticas, redes de amigos, mensagens privadas, entre outras coisas. Então, muita gente aí perdeu muitos dados pessoais importantes ali que pode ser usado para muita coisa. Nas mãos erradas, essas informações podem fazer estragos muito grandes, tá? Outro ali, ó, em 2018, o Banco Inter foi pioneiro, né? Foi um dos primeiros bancos digitais no país. E ele registrou um vazamento de 19 mil correntistas. Então, vazou informações de 19 mil correntistas do Banco Inter. Aí a gente já está falando de questão monetária mesmo. É bem sério, bem complicado. Aí uma outra notícia, ó, mega vazamento de dados, 223 milhões de brasileiros. O que se sabe é o que falta saber, né? Uma notícia meio bizarra ali, né? 223 milhões de brasileiros tiveram seus dados perdidos. Vazamento de dados aumenta 493% no Brasil, segundo pesquisa do MIT. Essa notícia é de 2021, ó, de fevereiro de 2021. É bem recente. E esse aumento é muito grande, certo? E não é só no Brasil, tá? Eu tô trazendo dados do Brasil, mas não é só do Brasil, não, tá? É dados do mundo inteiro tá sendo vazado, e esse aumento de vazamentos é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, tá? Esses dados é do Brasil, mas não é só aqui, não. Em outros países, às vezes, é até pior, certo? Vazamento de dados no Brasil, em janeiro de 2021, ó, um pouco mais detalhadas as informações, ó, 223 milhões de brasileiros perderam, né, foi vazado informações como CPF, nome, sexo, data de nascimento, além de tabela com os dados de veículos e de uma lista de CNPJs. Então, muitos dados foram vazados mesmo. Tá? Em dezembro de 2020, ó, falha no Ministério da Saúde expõe dados de 243 milhões de brasileiros. Outro, de novembro de 2020, vazamento de senha do Ministério da Saúde expõe informações de pacientes de Covid-19, ó. Já pegando aí pacientes com Covid-19, já teve vazamento. Vocês verem que hackers, esses mal intencionados, né, essas pessoas maliciosas, eles não estão se preocupando com nada, eles querem mesmo informação, eles querem tentar tirar dinheiro, tentar causar algum estrago mesmo, certo? É bem sério, bem complicado essa questão de segurança, tá? Bom, agora aqui já entrando um pouquinho na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, isso daqui é chamado como mercado de multa, né? Mas isso daqui é na Europa. Por quê? A Europa já tem a Lei de Proteção dos Dados Pessoais deles, que é conhecida como a GDPR. Depois, mais para frente, eu vou explicar a comparação entre a GDPR e a LGPD, certo? Então, só no ano de 2020, ó, de maio de 2018 a janeiro de 2020, na França, foram aplicadas 51 foi arrecadado, né, com multas em cima da GDPR, que é a Lei de Proteção dos Dados Pessoais deles, 51,1 milhões de euros, certo? Na Áustria, na Itália, ó, 11,6 milhões de euros foi arrecadado com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais deles, certo? E do lado aqui a gente tem uma outra tabelinha com o ranking, né, de países que mais sofreram sanções, que mais sofreram multas, que mais tiveram multas aplicadas, né? A Espanha em primeiro, Romênia, Hungria, Itália. Então a gente tem aí bastante países na Europa que já estão sofrendo com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais deles lá, né, que é a GDPR. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe nisso daí também, tá? Então, no Brasil, ela vai começar a ser aplicada as multas, as penalidades, a partir de agosto desse ano só. Então, as empresas ainda têm aí 2 meses para terminar de se adequar até esse começo da lei aí começar a sancionar, certo? Um pouquinho da legislação brasileira em cima da área digital, né, da área informática. Eu separei as principais, né, as mais conhecidas. Então a gente tem a Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, que é conhecido como a Lei Carolina Dickmann.
Essa lei ela diz que ela penaliza pessoas que divulgarem fotos pessoais sem autorização da pessoa. Então, você pegar e ficar compartilhando fotinho no WhatsApp de outras pessoas sem autorização dela, isso daí é crime, tá? Isso daí existe a lei, essa lei aí, lei da Carolina Dickmann, ela prevê pena, multa, prisão, entre outras coisas, em cima de quem for pego fazendo esse tipo de coisa, tá? Aí a gente tem também a lei 12.965, de abril de 2014, que é o famoso Marco Civil da Internet. O que essa lei faz? Regulamenta a venda e distribuição de internet no país. Ela fala como deve ser feito a venda ou disponibilização de rede de internet gratuita ou a comercialização, né, em locais públicos ou a venda comercial. Ela como a empresa, né, a prestadora de internet, ela tem que se respaldar por segurança, que ela tem que armazenar de informação do usuário ou não. Tem bastante detalhes em cima desse marco civil da internet. Tá? E é uma lei que já começou revolucionando um pouco o Brasil nesse meio digital. Tá? Aí a gente tem a Lei 13.116, de abril de 2015, é a Lei Geral das Antenas. Essa lei é uma lei que regulamenta o uso das frequências de radiofrequência, né, do sinal digital e analógico. Como vai ser feito isso? Acho que todo mundo aqui já viu que não existe mais o sinal analógico para televisão na nossa região, né, só o sinal digital. É essa lei que regulamenta isso e diz os prazos que todas as empresas têm que cumprir, certo, para migrar os seus dados, seu sinal para o digital, né, justamente para regulamentar toda a linha de sinais de radiofrequência, justamente para adequação ao 5G. Essa lei que prevê a entrada do 5G no Brasil, é ela que vai regulamentar como vai funcionar o 5G no Brasil. E aí, a mais recente, por fim, né, a gente tem a Lei de Proteção dos Dados Pessoais, que eu já comentei, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, certo? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a LGPD agora. Um pouquinho da história global, certo? Em 1970, começou as primeiras leis sobre dados digitais europeia. Então, na Europa, começou-se a pensar em leis para prevenir os dados, né, prevenir o vazamento de informações, como tratar os dados digitais, em 1970. Em 95 ainda foram as primeiras leis europeias. Em 2000 também ainda estava se começando a crescer, né, começando a engatinhar, diria, as leis em cima de proteção de dados na Europa. Em 2009 iniciou a discussão no Brasil, então a gente vê aí que teve um gargalo muito grande, né, um espaço de tempo muito grande até o Brasil começar a se adequar a isso. Até 2009 existia legislação em cima de nada de dados digitais, certo? 2009 começou a ser a discussão, 2014 veio o Marco Civil da Internet, 2016 entrou em vigência a GDPR, que é a Lei de Proteção dos Dados Pessoais Europeia, e iniciou o projeto de lei no Brasil, certo? Foi submetido o projeto de lei no Brasil. Em 2018 teve a aprovação na Câmara e no Senado, certo? Em 2018 começou a aplicação da GDPR na Europa e veio a MP 869 de 2018 no Brasil, que foi a que sancionou, que aprovou a lei de proteção dos dados pessoais no Brasil, certo? Aí em 2019 veio a alteração dessa lei, ela sofreu uma pequena alteração já no começo, a LGPD, e aí veio a criação da ANPD. A ANPD a gente vai ver mais para frente, mas é a Agência Nacional de Proteção dos Dados, certo? É a agência regulatória do governo em cima da LGPD. É o órgão do governo que vai fazer a LGPD funcionar. Vamos dizer assim, por enquanto, tá? Em 2019 veio a alteração. 2019 eu já falei, né? Que veio a alteração e a criação da ANPD. E aí, só em 2020, 20 de 2020, é a aplicação da LGPD no Brasil. E agora, 2021, certo? Agosto de 2021 é o prazo final para as empresas se adequarem e começar a sofrer as sanções, começar a sofrer as penalidades. Então, ela entrou em vigor em 2020 e as sanções a partir de agosto de 2021.
Os principais objetivos dessa lei. Então, a privacidade. Então, essa lei, ela quer que os seus dados sejam mais particulares, você tem uma privacidade maior nos seus dados pessoais, certo? Tem a transparência e uma segurança maior dentro desses dados, certo? Então, a transparência desses dados, como é manipulado esses dados, ele tem que ser transparente. As empresas que vão manipular, que vão utilizar os seus dados pessoais a partir de um cadastro, ela tem que ser transparente, ela tem que te dizer exatamente o porquê que ela está pegando os seus dados, para que ela vai usar e qual é a finalidade disso e quando ela vai terminar de utilizar seus dados, tá? O desenvolvimento, então, fornece o desenvolvimento econômico e tecnológico. Por quê? Porque ela começa a padronizar, ela começa a fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Por quê? As empresas de desenvolvimento de software, as empresas que trabalham com a manipulação de dados pessoais, cadastrais de pessoas, né, dos titulares dos dados, eles vão ter que se adequar a essa lei. Então, eles vão ter que padronizar o uso dessas informações, como vai ser feito o tratamento dessas informações, tudo isso aí vai ter que ser padronizado, certo? Então, isso daí acaba dando uma segurança maior e fomentando mais a economia em cima dessa área de dados digitais, certo? Proteção do mercado, você acaba tendo um pouco mais de segurança no mercado com os seus dados, com suas informações, tá? E a concorrência, você acaba aumentando a concorrência por ter uma padronização, o uso dessas informações, o tratamento dessas informações, você acaba aumentando a concorrência no mercado em cima desses softwares, desses sistemas e desses tratamentos de dados, certo? Exceções. Como toda regra, existem algumas exceções, tá? Vocês vão ver que em quase todos os slides vai ter um parênteses com um artigo e o número do artigo da lei, tá? Então, isso daí referencia ao artigo da lei que está falando sobre esse slide, sobre esse assunto que eu vou estar comentando com vocês, certo? Então, as exceções. Toda regra tem uma exceção. As exceções do LGPD, em alguns pontos, são quando você tem dados particulares não econômicos. Então, você tem dados da pessoa que não competem à questão econômica. Perdeu o compartilhamento? Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí, pessoal? Beleza. Bom, então, como eu estava falando, no canto, sempre, em algum lugar do slide, sempre vai ter um parênteses vermelho com o número do artigo da lei, que eu vou estar comentando com vocês, certo? Eu vou apenas pegar os principais pontos, tá? Não vou passar artigo por artigo da lei, não, tá? Que ela é bem extensa. Então, as exceções à LGPD são particulares e não econômicos. Então, se for dados particulares e não econômicos, que não gerem valor, né, está isento a LGPD. Artísticos, então dados pessoais artísticos, por exemplo, dados de um artista, por exemplo, o nome de um artista é o suficiente para você identificar ele. Às vezes você tem o nome, por exemplo, Tom Cruise, é o suficiente para você saber quem que é a pessoa, para você identificar ela, certo? Então esse dado, ele não pode sofrer todo passar por toda a LGPD, porque esse dado, apenas o nome, é o suficiente para você identificar a pessoa, certo? Então já não sofre todas as sanções, né, todos os problemas que a LGPD pode causar com o vazamento de uma informação dessas. Dados jornalísticos. Então, a critério jornalístico, né, as informações podem ser divulgadas sem o consentimento da empresa ou da pessoa, certo, do detentor dos dados. Você não precisa ter autorização dela para divulgar o dado jornalístico, seja de um acidente, por exemplo, ou seja de algo público que tenha acontecido, um acidente ou um processo, um resultado de um julgamento, alguma coisa desse tipo, certo? Acadêmico, óbvio, acadêmico justamente para que os alunos, os professores consigam
publicar matérias, publicar artigos, né, confeccionar pesquisas e ter a publicação, ter a contribuição acadêmica, né, você tem que ter esse compartilhamento de informações mútuo entre faculdades, universidades e tudo mais. Inclusive, a questão de alunos, né, a matrícula de um aluno dentro de uma faculdade ou de uma escola, ele tem que ser compartilhado com o governo, por exemplo, com o MEC. Para você registrar um diploma de graduação, por exemplo, você tem que enviar para o MEC, você tem que assinar um livro e vai para o MEC, né? Então, o governo federal, o MEC, ele tem acesso a uma informação pessoal sua. Então, esse compartilhamento tem que acontecer sem a sua autorização prévia, justamente para poder validar o seu diploma. E aqui na parte de baixo a gente tem toda a área de segurança, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, entre outras partes na área de segurança. Realmente você não pode usar toda a LGPD em cima disso, justamente por ter informações que possam estar sendo usadas em investigação, precisam ser compartilhadas entre áreas de segurança diferentes, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, entre outras coisas, justamente para a questão de investigação. Então isso daí também fica na exceção da LGPD, certo? Os atores, agora a gente vai começar a ver os atores da... A gente vai começar a mostrar os atores da LGPD, né? Quem faz parte da LGPD e qual que é o papel de cada um dentro dela. Então, o titular do dado. O titular do dado é a pessoa natural que tem os dados de quem os dados se referem. Então, qualquer pessoa que forneça uma informação de um nome, um CPF, outra informação pessoal, certo? Você é o titular do dado, você acaba sendo o titular do dado, certo? Então, dados pessoais. Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, qualquer informação que ser fornecido e consiga te identificar, você já se transforma em dado pessoal. Então, qualquer informação que você passar para qualquer lugar, para qualquer pessoa, e qualquer cadastro que você fizer, seja da academia da esquina, seja no mercado, numa padaria, o que for, isso daí já é um dado pessoal seu, certo? E aí você tem a classificação de dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível é as informações relacionadas à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organizações de caráter filosófico ou político, saúde, vida sexual, entre outras coisas assim, certo? Então, isso daí se caracteriza como dados pessoais sensíveis, que são dados que podem causar um pouco mais de problema se vazar, certo? Um exemplo aí, o caráter político, por exemplo, se vazar uma informação de situação política de uma pessoa, por exemplo, ela pode causar alguns problemas na vida dela, certo? Controlador. Quem é o controlador desses dados? Controlador é a pessoa natural ou jurídica a quem compete as decisões sobre o tratamento dos dados. Então, o controlador é a pessoa dentro de todo o fluxo que vai tomar a decisão de como vai ser tratado esses dados dentro da empresa, dentro da organização ou da instituição, certo? O controlador é a pessoa que vai falar como vai ser tratado esses dados, beleza? Aí a gente tem o operador. O operador é a pessoa natural ou jurídica que trata os dados em nome do controlador. Então a gente tem a pessoa que vai mandar, vai falar como tem que ser feito o tratamento dessa informação. A gente tem o operador que vai operar essa informação, certo? No caso, o operador da informação pode ser terceirizado, num exemplo de uma empresa que contrata um sistema, por exemplo, um sistema qualquer aí que a sua empresa contrate, né? O operador desses dados pessoais é o software da empresa que está manipulando esses dados, que está manipulando essa informação, tá? O encarregado de dados, que eu coloco como a peça-chave dentro da LGPD, é o encarregado de dados, certo? Ele é muito espelhado na GDPR, nas regras da GDPR, certo? A LGPD inteira, ela foi constituída, né, se espelhando na GDPR, tanto que vários manuais,
manuais e cartilhas que o governo disponibiliza, né, que o governo disponibilizou para facilitar a implantação da LGPD, ele cita alguns exemplos da GDPR. Então, a lei LGPD é muito espelhada à GDPR, tá? A única diferença, a grande diferença entre os dois, certo, a LGPD e a GDPR, é que a LGPD é focada em todos os dados digitais dentro do país, todos os dados digitais dentro do território brasileiro. A GDPR não, a GDPR ela é focada em todos os dados pessoais da pessoa europeia, certo? Então, você estrangeiro que for dentro de algum país da Europa, que for dentro da Europa em algum lugar, você não vai estar contemplado por todos os artigos, por todos os detalhes da GDPR, certo? Então, se você tiver um vazamento de uma informação sua, de um cadastro seu dentro da Europa, vai ser tratado diferente de um dado de um cidadão europeu que vazou em algum lugar lá, certo? Porém, no Brasil, não. No Brasil, sendo brasileiro ou sendo estrangeiro, se tiver o dado vazado aqui dentro do país, por algum motivo, vai sofrer todas as consequências da LGPD, certo? A grande diferença entre os dois é isso daí, tá? Então, o encarregado de dados, ou DPO, como a gente chama, Data Protection Officer, é a pessoa que serve de canal de comunicação entre o controlador. Lembra, o controlador é a pessoa que controla o dado, né, que vai falar como vai ser feito a manipulação desse dado, o compartilhamento desse dado ou o tratamento desse dado dentro da empresa, certo? E a ANPD também, lembra? Agência Nacional de Proteção dos Dados, certo? Então, o DPO, ele vai ser o meio do caminho entre as duas pontas e o titular do dado. Então, ele vai se comunicar com os três, ele vai ser a ponte de comunicação entre os três principais pilares da LGPD, certo? Então, é o ponto-chave, vamos dizer assim, da lei, tá? Existem, inclusive, cursos de certificação para DPO já. Você pode contratar cursos de certificação para DPO, você pode ter certificação em DPO para trabalhar em alguma empresa ou para prestar consultoria futuramente, né? Que é um mercado que está crescendo bastante, tá? A Agência Nacional de Proteção dos Dados, como eu já comentei, né? É a agência regulatória responsável para aplicar a fiscalização da LGPD. Então, a ANPD ela é responsável por vários pontos da lei, certo? Dentro da lei existem vários artigos que fala que detalhes vão ser definidos pela ANPD, pela Agência Nacional. Então, ela está muito ativa, ela está fomentando muito o meio digital ultimamente, tá? Inclusive, ela soltou uma cartilha em maio sobre como você implantar a LGPD numa empresa, numa empresa privada ou pública, né? Ele lançou o manual em maio e agora em junho eles já lançaram um outro manual, uma outra cartilha, falando quais são as obrigações de PO e do encarregado de dados, certo? Ela está lançando muitas informações, inclusive no fim do mês vai ter um fórum de discussão em que ela estava com inscrições abertas até o começo de junho, até dia 1º de junho, para especialistas que quisessem se inscrever para debater o assunto junto com os integrantes da ANPD. Então ela está muito ativa ultimamente justamente para conseguir alinhar tudo isso e até agosto ela está totalmente adaptada, adequada aí para começar a aplicar as fiscalizações, certo? Bom, vamos falar um pouco sobre o tratamento da informação, certo? O tratamento do dado pessoal. Afinal de contas, o foco principal da LGPD é o tratamento da informação, tá? Então, para você ter o tratamento da informação, quando você faz um cadastro, certo? Que você fornece as suas informações pessoais para alguém, para algum sistema, você tem que ter o consentimento, o sistema, né, a empresa ou o meio que está recebendo essas informações, ela tem que ter o seu consentimento para a utilização desses dados. Então, é obrigatório você autorizar a empresa, o sistema, a utilizar os seus dados e ela tem que explicar o para quê. Não sei se alguém já reparou isso, mas de um tempo para cá, eu creio que do começo do ano para cá, vários sites, a maioria dos sites, já aparece
uma barra embaixo perguntando se você autoriza ou não ele a coletar os cookies do seu navegador, ele coletar informações do seu acesso ao site. Isso daí já é uma adequação à LGPD, certo? Você não pode, nenhum site mais pode capturar os cookies do seu navegador para te apresentar propagandas ou alguma coisa desse tipo, certo? Alguma informação que ele tenha tratado em cima do seu acesso, da sua navegação no site. Não pode mais ser feito isso. Então, todo site agora que coleta cookies, né? Não é todo site, é todo site que faz o uso de cookies, ele é obrigado a ter a tarjeta embaixo falando o porquê que ele está coletando as informações e perguntando se você aceita ou não a coleta dessas informações e o uso dessas informações posteriormente, certo? Se vocês entrarem em sites grandes, vocês vão ver aquela tarjeta embaixo perguntando se vocês aceitam ou não a coleta das informações, certo? Então, dentro do tratamento dos dados, você tem que ter, principalmente, a autorização, o consentimento do titular dos dados, para poder usar esses dados e coletar esses dados. Você tem que falar o porquê você vai usar esses dados, para que você vai usar esses dados, certo? E quando esses dados vão perder a validade? Até quando eles vão utilizar esses dados? Por exemplo, um site que você acessa, você autoriza o uso do cookie, né? Você autoriza a captura dos cookies do seu navegador. Na descrição embaixo, se você clicar e ler detalhado o que eles vão fazer, eles vão ter que te explicar o porquê que eles estão capturando essas informações, para que eles vão usar aquilo lá e até quando eles vão utilizar aquela informação. Eles têm que te dar um prazo de até quando eles vão utilizar aquela informação. E eles ainda têm que te falar por quanto tempo eles vão manter aquela informação armazenada, certo? Se aquela informação vai ser armazenada por tempo indeterminado ou se ela tem um prazo de validade, se em um dia ou uma semana ou 5 horas esses dados vão ser excluídos e se esses dados vão ser excluídos permanentemente ou se esses dados vão ser excluídos, mas vão ficar armazenados em uma base de dados de arquivo morto, por exemplo, certo? Bom, a gente tem também tratamento de dados em pesquisas de estudos, então, o que eu já comentei anteriormente, em caso de pesquisas e processos judiciais, por exemplo, esses dados já sofrem ações de outras leis, né? Aí você tem as leis de processos judiciais e tudo mais, que fala se tem que ter o sigilo da informação da pessoa que está sendo processada ou não, certo? Do caso, não. Então, isso aí já é sustentado por outras leis também, certo? O tratamento de dados em relação à proteção à vida, então esses dados da parte médica, né, são dados confidenciais já por lei, né, um prontuário no paciente ele já é confidencial, ele não pode ser divulgado, não pode sofrer nenhum tipo de vazamento, certo? E agora com a LGPD isso se intensifica um pouco mais, inclusive, certo? Porque agora vão ter penalizações em cima de vazamentos de informações, certo? Proteção ao crédito também, então você tem o nome sujo ali e tudo mais. Esses dados não podem vazar de lista de pessoas com nome sujo, sem autorização sua. Então, esses dados do Serasa, por exemplo, eles não podem ser divulgados sem sua autorização. Não importa se o seu nome está sujo ou está limpo na praça. Se você não autorizar a divulgação, essa informação não pode ser divulgada. Ela tem que ficar armazenada e não pode ser divulgada. Em alguns casos, você pode até pedir a exclusão total dos dados, tá? Você pode pedir a exclusão total desses dados sem que a pessoa armazene um arquivo morto, por exemplo, ali, escondido, certo? No tratamento de dados, a gente tem os tipos especiais, certo? No caso de crianças, adolescentes, quem é o responsável pelo dado é o responsável pela criança ou adolescente, não é a criança. Se um adolescente de 15, 16 anos fizer um cadastro e o site utilizar aquela informação sem autorização dos pais, é crime também, cai na LGPD e pode sofrer punição à empresa por utilizar esses dados, por divulgar isso, certo? Então, crianças e adolescentes, o dono do dado, o dono das informações é o pai, a mãe ou o responsável até a criança, até a pessoa fazer 18 anos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso quando se tem filho ou
ou um parente menor de idade, né? Transferências internacionais, esse é um ponto complicado também, justamente porque cada país tem a sua legislação em cima disso. Então, ao enviar um dado, ao você transmitir um dado de dentro do Brasil para outro país, você tem que estar de acordo com a LGPD para transmitir, para compartilhar esses dados pessoais com outro país. Porém, a hora que esse dado chega no outro país, ele tem que ser tratado com as leis daquele país. Por exemplo, a Europa, ela tem a GDPR, ela vai ser tratado na GDPR, nos termos da GDPR que fala com a transferência de dados internacionais. Porém, alguns países não têm ainda uma legislação forte. Então, a hora que o dado chega lá, se sofrer um vazamento, se acontecer alguma coisa, depois que foi compartilhado esse dado, devidamente dentro da LGPD, certo? Você compartilhou essa informação com outro país, com um sistema ou alguma coisa em outro país, do jeito certo, segundo a GDPR, sofreu um vazamento no outro país, já não tem sanção, já não tem uma fiscalização em cima disso daí, porque é a lei do outro país que vai regir isso daí, certo? O que se tem que tomar cuidado com transferências internacionais também é hospedagem da informação. Se você está coletando a informação aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil, e está hospedando essa informação em outro país, por exemplo, o servidor de banco de dados está na Europa. Então, essa informação está sendo transmitida até a Europa para ficar armazenada lá, certo? Você tem que tomar cuidado com isso também, onde fica armazenada essa informação. Porque a informação é nacional, ela está aqui dentro, ela só está hospedada lá. A LGPD também, a LGPD e o Marco Civil da Internet, né, os dois juntos já tratam essa questão de hospedagem de dados fora do país. Então você pode contratar um sistema de data center, por exemplo, da Amazon ou do Google, e fica hospedado em vários lugares do mundo diferentes, né? Ele tem a redundância que hospeda isso em vários lugares diferentes. Então você tem que tomar cuidado com esse tratamento dessa informação também. E o término do tratamento. Então, o término do tratamento, você terminou de tratar essa informação, você terminou de utilizar ela, o que você vai fazer com essa informação? Você vai excluir, você vai ativar ela ou você vai deletá-la completamente da sua base de dados? O que você vai fazer com isso daí? É também um ponto-chave da LGPD, do tratamento dessa informação, que precisa ser detalhado pro titular do dado, né? Ele precisa saber exatamente o que vai ser feito com o término do tratamento desses dados, tá? Direitos do titular. Então, os direitos que o titular do dado tem, o direito que a gente, cidadão, a gente que faz um cadastro lá em alguma coisa, o direito que a gente tem, certo? Então, confirmação da existência, então a gente pode a qualquer momento pedir a confirmação da existência desses dados, acesso ao dado, então a gente pode solicitar a qualquer momento que o dado, você tem acesso às informações que essa empresa, que esse estabelecimento tem seu. A correção desses dados, você pode exigir que seja corrigido os dados, se tiver alguma informação errada e você querer corrigir. A anonimação desses dados, então você pode solicitar que alguma informação do seu cadastro fique anônima, que ela não fique pública, por exemplo, eu não quero que o meu CPF apareça inteiro, eu quero que apareça só os 3 primeiros dígitos do meu CPF, o resto eu não quero que apareça para ninguém nunca. Então eu posso solicitar isso daí para a empresa. Portabilidade, eu tenho o direito de saber se o meu dado sofreu uma portabilidade ou não, ou se ele vai sofrer uma portabilidade. Ou ainda mais, posso solicitar a portabilidade dos dados, certo? Eu posso solicitar que os meus dados seja feita a portabilidade deles. Por exemplo, a conta de celular. Eu tenho um celular de uma operadora X e eu quero fazer a portabilidade para a operadora Y. Então eu tenho que autorizar a operadora X a fazer a portabilidade dos meus dados para a operadora Y. Eu tenho que dar essa autorização. Não pode ser essa portabilidade de dados sem minha autorização. Eliminação dos dados. Então eu posso solicitar a eliminação dos dados a qualquer momento, certo? Informação de uso compartilhado. Então eu posso solicitar informações do uso compartilhado. Posso solicitar para a empresa, para o controlador, certo? Do dado, com quem ele está compartilhando, qual que é a rede de compartilhamento de dados que ele está fazendo com os meus dados pessoais, com os meus dados, certo? Informação de não consentimento, então eu posso a qualquer momento
revogar o consentimento do compartilhamento da minha informação. Qualquer momento eu posso chegar lá e solicitar, não quero mais que vocês compartilhem a minha informação, não quero mais que vocês compartilhem os meus dados pessoais. E a empresa é obrigada a cortar esse compartilhamento imediatamente, do tipo que for esse compartilhamento, seja para um banco de dados de uma empresa maior, de uma filial, ou o que for. Eles são obrigados a cortar esse compartilhamento. E a revogação do consentimento. Então, a qualquer momento, eu posso pedir para a empresa revogar consentimento de compartilhamento ou de uso do meu dado para uma pesquisa, por exemplo. Eu forneci minhas informações e eles estão usando a minha informação para fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo. Eu posso ir lá e falar assim, não, eu não quero mais que as informações que eu te forneci sejam utilizadas para o fim da sua pesquisa de mercado, por exemplo. Certo? Segurança. Na área da segurança, o que tem que ser feito com seus dados? Então, as empresas, o detentor dos seus dados, né, o controlador, ele tem a ação preventiva, então ele tem que estar sempre fazendo ações preventivas para manter a segurança do seu dado pessoal. Aspectos corretivos, ou seja, ele tem que aplicar correções de segurança constantemente, certo? Em cima dos seus dados pessoais, da sua base de dados, para manter o sigilo de segurança em cima das informações e, claro, aplicar as boas práticas de segurança da informação, que daí a gente entra nas ISO 27001, 27002, outras normas aí, outros guias de boas práticas de segurança da informação que já são conhecidas no mercado aí há muitos anos, certo? Um pouquinho mais sobre a segurança na LGPD, certo? Então, o diagnóstico inicial, a gente entra nessa roda, certo? No primeiro ponto, a gente tem a gestão dos ativos, então a gente fazia a gestão dos ativos que a gente tem dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Segundo plano, o gerenciamento de vulnerabilidades, vocês veem que é uma roda, isso daí é constante, isso daí vai ficar sempre girando, sempre voltando, tá? O gerenciamento da vulnerabilidade, a gestão de credenciais, então, quem tem realmente acesso àquela informação, quais são as credenciais que vão poder acessar aquela informação, o controle de acesso, quem pode acessar, quem não pode acessar, quais informações você pode acessar dentro dos dados pessoais de um banco de dados, você pode acessar todas as informações, ou você só pode acessar o nome da pessoa, você só pode acessar a data de nascimento, por exemplo, entre outros desse tipo. Segurança na aplicação, então, você tem que estar sempre evoluindo a segurança da sua aplicação, do seu software, do seu sistema, certo? Do seu processo de gestão dos dados pessoais. A gestão de continuidade, então, você tem que estar sempre evoluindo, você tem que estar sempre fazendo essa roda girar, certo? Auditoria, isso é constante, você tem que estar sempre fazendo uma auditoria nos seus dados, nas suas regras, nos seus processos, em como você trata isso, no como você gera essa segurança, certo? E conscientização dos usuários, essa é a parte mais difícil, tá? Porque a LGPD não contempla apenas dados digitais, e sim dados que estão em papel físico também. Se você tiver um escritório, por exemplo, com um relatório com dados pessoais de várias pessoas, solto em cima da mesa, e esse papel sumir e sofrer um vazamento, também entra nas sanções da LGPD. Também você pode ser punido em cima disso. Então você tem que conscientizar os usuários que não é só no meio digital, que aquelas bloqueios, aquelas regras, aqueles problemas que eles gostam de falar que tem no computador ou no acesso aos dados, que eles não têm acesso ao que eles precisam ou ao que eles queriam ter acesso, isso daí está dentro da lei, que você tem que fazer isso justamente porque a pessoa não tem autorização para isso. Certo? Ou a política de mesa limpa, né, que já é comum na área de segurança e é difícil de ser aplicado também, tá? Sanções, né, as penalidades são diversas, você pode receber uma advertência, dependendo do que acontecer, você sofre uma advertência, uma multa simples, multa diária, você pode ser obrigado a publicar o vazamento que foi feito da sua empresa. Se sua empresa sofreu um vazamento de informação, você pode, além de tomar multa e advertência ou multa diária até você resolver o problema, você pode ser obrigado a publicar essas informações no meio digital, num jornal, ou numa revista, ou num site, no seu próprio site, sobre o vazamento e notificar. Você é obrigado, a LGPD também obriga você a notificar as pessoas que foram vítimas do vazamento, certo? Então, sofreu um vazamento de informação, você tem que
fazer uma varredura, descobrir todas as pessoas que tiveram os seus dados vazados, e você tem que notificar pessoa por pessoa que sofreu esse vazamento, que a informação dela sofreu vazamento, que o login e senha dela vazou na internet, e tem que notificar essa pessoa, certo? Isso daí é obrigatório pela LGPD também. Você pode sofrer um bloqueio judicial ou um bloqueio no âmbito governamental, por exemplo. Você pode sofrer um bloqueio, não receber mais verba do governo, não receber emendas parlamentares, sofrer alguma sanção do governo em cima disso, certo? Eliminação de cadastros positivos, eliminação de cadastros de empresas idôneas, empresas que são top 10, top 5 no país e coisas desse tipo, tá? Suspensões também, você pode sofrer suspensões e proibições, certo? São várias as sanções. Lembrando que a multa, ela pode chegar num valor de até 50 milhões de reais, certo? Acumulada, certo? A multa pode chegar até 50 milhões de reais acumulada, caso você não resolva o problema, caso o problema persista, entre outras coisas. Então as multas são muito pesadas e ela se aplica para todos, seja público ou privado, seja pequeno, médio ou grande porte, seja a padaria esquina ou uma multinacional, uma empresa de grande porte, tá? Aplica-se a todos. Responsabilidade civil, então você tem que ter a solidariedade entre controladores e operadores, então você tem que ter essa comunicação entre o controlador e o operador e a comunicação entre controladores de diversos meios diferentes. Você tem que ter essa comunicação para quê? Para que evolua, para que a coisa evolua, certo? Para que essa comunicação faça com que todos evoluam, todos sigam para o mesmo caminho, que é a melhor prática possível nessa área, tá? Direito de regresso na medida da participação de incidentes. Então, você tendo um incidente, tendo um problema na sua empresa, no seu meio, né, você tem você tem a responsabilidade civil, né, de notificar, de expor essas informações. Possibilidade de inversão de ônus da prova em favor do titular. Então, o titular sempre tem direito, certo? O dado é dele. Você cometeu um erro, deixou a informação dele vazar. Ele confiou em você, ele acreditou que você tinha capacidade técnica e capacidade de infraestrutura para manter o dado dele guardado, em segredo, utilizado só para o que você realmente falou que ia utilizar. E você conseguiu, você deixou isso acontecer, você deixou acontecer um vazamento. Certo? Então a responsabilidade é sempre da empresa, de quem deixou o dado vazar. Beleza? Possibilidade de ações coletivas de titulares contra agentes. Isso também pode acontecer, tá? Você pode ter uma ação coletiva de várias pessoas que tiveram seus dados vazados contra a empresa que deixou esse vazamento acontecer. Certo? Tratamento dos dados. Então, o tratamento dos dados consiste em qualquer atividade que utilize um dado pessoal na execução da sua operação. Como, por exemplo, então aqui, as operações que podem ser feitas e é considerado um tratamento do dado, certo? A coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de informação. Qualquer uma dessas coisas é considerado tratamento de dados. Ou seja, a partir do momento que qualquer empresa, qualquer cadastro, qualquer lugar, você digitou um dado pessoal seu, ou um conjunto de dados pessoais seu, eles já têm que estar fazendo o tratamento desses dados de acordo com as regras da LGPD, certo? Tratamento no setor público, não vou entrar muito em detalhes nisso, mas no setor público é praticamente a mesma coisa. Porém, quando se trata de execução de políticas públicas, certo? Entre outros detalhes, eu não preciso ter o consentimento do titular do dado. Eu posso usar esses dados sem o consentimento dele. Por exemplo, na parte pública, eu não posso chegar lá e obrigar a prefeitura a excluir os meus dados cadastrais para
cobrança de IPTU, por exemplo. Eu não posso pedir essa exclusão. Eles são obrigados a cobrar um imposto. Então, esses dados vão ficar lá e não importa o que eu fizer, esse dado vai ser manipulado, vai ser compartilhado para poder fazer as políticas públicas, certo? Um exemplo aí de políticas públicas que os dados não têm, a LGPD não tem tanto efeito, tá? Um pouco mais sobre o DPO, para a gente formalizar isso daí, né? As áreas de conhecimento de um DPO dentro de uma empresa, que seria o encarregado dos dados, ele tem que conhecer um pouquinho da área jurídica, porque ele tem que conhecer a lei, as leis da área de informação, né? Da área de informação. Ele tem que conhecer sobre segurança da informação, porque ele vai ter que aplicar boas práticas, política e cobrar em cima disso. Gerenciamento de processos, ele tem que saber fazer isso, certo? Ele tem que conhecer sobre tecnologia, sobre novas tecnologias, sobre como a tecnologia funciona, certo? Ou seja, ele tem que ser multidisciplinar, é um perfil multidisciplinar, tá? Então, o DPO, ele tem que ser uma pessoa multidisciplinar e é o ponto-chave dentro de toda a LGPD, tá? Então, o posicionamento estratégico do DPO dentro de uma empresa, onde que é? Na parte estratégica, junto com a direção da empresa. Ele tem que estar lá em cima, com o CEO, o CIO, o CPO, ele tem que estar lá em cima, junto com a direção da empresa, no topo da pirâmide, certo? Ele tem que estar lá em cima, por quê? Decisões estratégicas, decisões detalhadas da administração da empresa, seja meio público ou privado, ele tem que fazer parte lá em cima, por quê? Porque tudo hoje em dia reflete dados pessoais ou a tratamento de dados, certo? Tudo é no mundo digital hoje em dia, tá? Algumas tendências da LGPD em 2021 aí, a gente vê aí bastante coisa, um exemplo ali, passaporte de imunidade e a LGPD é um ponto que vai ter que ser discutido ainda em alguns detalhes da NPD, certo? Ali a gente tem a vigência das sanções administrativas da LGPD, multa até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado, limitada a 50 milhões por infração. Então, 50 milhões por infração. Se a empresa tomar mais de uma, se a empresa tiver mais de uma infração grave, muito séria, ela pode chegar a ter uma multa maior que 50 milhões, certo? Então, é pontos aí que vão complicar bastante, tá? Então, a gente tem ali, ó, a LGPD também com a parte de IA, a gente tem que ter algumas tratativas em cima disso daí, né, para a utilização de dados ali em cima de IA também, algumas tendências aí para 2021, que já estão, inclusive, sendo discutidas, né, que nem, por exemplo, a conformidade da LGPD com os requisitos de investimentos em startups. Então, para você poder investir em uma startup, a startup vai ter que estar em acordo com a LGPD também. Senão você não pode abrir uma startup, você não pode investir em uma startup, certo? Aí é um mapa geral do grau de maturidade dos países em cima das leis de proteção dos dados. Claro que cada país tem a sua lei, cada aglomerado de países tem a sua lei, né? Então a gente vê ali a GDPR em primeiro lugar, né? Com os países da Europa ali, a gente vê que não é todos também, tá? A gente vê ali em roxo mais escuro os países adequados. A gente vê que o Brasil ali, ó, Autoridade Nacional e Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então o Brasil ele está encaminhando, está engatinhando para fazer as coisas acontecerem. Porém, a gente tem muitos lugares ainda no mundo que não tem tratamento de dado nenhum. Então esse mapa é muito importante para a gente saber onde a gente vai hospedar os nossos dados, onde a gente vai contratar um data center para colocar os nossos dados, os dados do nosso sistema, dos nossos clientes, entre outras coisas, tá? Essa ideia aqui é muito interessante para a gente conseguir ter essa noção, beleza? Bom, aqui um pouquinho das referências que eu usei para montar esse projeto, para montar isso tudo aqui. Então a gente tem a Escola Superior de Redes, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, mantida pelo governo. A Extim Brasil, o treinamento e certificações, ela tem cursos de certificação também na área de DPO. A Rede Cidades Digitais, certo? Um conglomerado que trata bastante esses assuntos, faz bastante webinar sobre o assunto, né? E aí tem os dois guias, as três principais referências, né? Que é o Guia de Orientação para a Definição dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e Encarregados,
que é o que eu falei que o governo soltou esse mês, começo do mês ele soltou esse guia para as empresas, inclusive está disponível no site, certo? A NBR, a BNT, a ISO 27001 e a 27002, no caso a 27002 é mais específico para a área de segurança, também é muito forte para você conseguir se adequar a isso daí, e o guia de boas práticas da LGPD também, do governo federal. São as referências principais aí, maiores, em cima desse tema para a gente conseguir se adequar a tudo isso daí, certo? Para quem tiver a curiosidade, o site da ANPD, se você digitar no Google ANPD, ele já vai aparecer o site deles, vocês vão ver todas as informações, eles estão soltando bastante coisa, eles estão bem ativos, e existe também o canal no YouTube da ANPD, que tem alguns vídeos explicando, instrutivos sobre o assunto também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, agradeço a participação de todo mundo, certo? Quero aproveitar, convidar a quem tiver interesse, que nem o Fiore falou no começo, né? Amanhã eu vou estar apresentando mais um bate-papo, né? Uma entrevista sobre os impactos da LGPD na administração pública, certo? Eu vou estar conversando um pouquinho ali às 10 horas da manhã com o pessoal da Rede Cidade Digital, com o José Marinho. Se precisar, é só entrar nesse site aí e fazer a inscrição. Eu vou jogar o link no chat também para quem quiser. Beleza, pessoal? Brigadão. Agora, as perguntas aí. Legal, Thiago, obrigado. Muito elucidativo o material seu, a forma como você explica. A gente tem uma série de perguntas, né? Eu vou começar pela ordem cronológica. Bom, o Leonardo Pereira Marques, ele falou da vazão de dados, teve falha em algum lugar do sistema, acho que você deu vários exemplos, né? Mas eu acho que a pergunta dele é em cima, assim, desses dados que vazaram, olha lá, caso sim, essas pessoas que foram afetadas têm algum direito? Digo por conta que foram prejudicadas e as informações expostas. E Então, depois, daí ele continua, mas tudo bem. pode terminar, depois eu falo uma Ainda vez. nesse contexto, ele fala assim: então, outra dúvida, com os dados em mãos das pessoas de má fé, isso vai possibilitar elas utilizarem para diversas coisas, inclusive até criar contas falsas. Caso isso aconteça, e eu consiga provar que não fui o autor, consigo processar a empresa que efetuou a abertura da conta? Bem polêmico isso, né? Então, é complicado porque a LGPD trata da manipulação dos dados e como esses dados vão ser manipulados e se houver vazamento, o que acontece? A LGPD trata sobre as penalidades que vão sofrer a empresa que deixou esse vazamento acontecer. Então, a empresa deixou o vazamento acontecer, o que vai acontecer? Ela vai sofrer punições perante o governo e ela é obrigada, pela lei, a notificar todas as pessoas que tiveram o vazamento, que aconteceu o vazamento com o dado da pessoa, certo? Que nem eu falei numa das partes lá dos direitos do titular, você pode realmente montar uma ação, entrar com um processo contra a empresa que deixou esses dados vazar. Além das punições que o governo vai aplicar, você pode entrar com um pedido de indenização, alguma coisa desse tipo, por ter sido exposto, pelos seus dados ter sido exposto. Você pode entrar assim com um processo em cima disso daí. Mas aí vai muito da interpretação do juiz e do que pode acontecer em cima disso daí. Qual informação sua foi vazada também, né? Por exemplo, vazou seu CPF e outros dados cadastrais seu. Ok, é uma gravidade. Vazou só o seu nome e o seu estado civil, se você é solteiro, casado, divorciado, alguma coisa desse tipo. É outra gravidade, entendeu? Então, varia muito em cima disso daí. Mas sim, você pode entrar com uma ação contra a empresa que deixou esse vazamento acontecer, né? E em relação. Qual que era a outra pergunta, Fiore? A parte maliciosa do. Ele pergunta em relação às pessoas que tiveram acesso a esses dados expostos criarem contas falsas e o que ele faz? Ele conseguiu provar que ele não é o autor e como ele vai atrás, processa quem? A pessoa maliciosa, a empresa que deixou abrir a conta, isso é a dúvida. Na realidade, se você teve seu dado vazado e uma pessoa usou essa informação sua para fazer um cadastro falso ou criar um perfil falso, uma compra falsa e tudo mais, você vai entrar com um processo contra a empresa que aceitou aquele cadastro, certo?
e a empresa, aí o juiz, a lei vai decidir se o grau foi alto ou baixo para te indenizar ou não. Normalmente, o que acontece, o que mais pode acontecer, né? Você ter dados financeiros roubados. Por exemplo, roubaram os dados do cartão de crédito e fizeram uma compra lá sem sua autorização. Depende muito do banco, certo? E depende muito do seu plano do banco. No contrato do seu cartão de crédito, com certeza vai ter cláusulas falando sobre isso. Se alguém usar o seu cartão sem sua autorização, como o banco vai proceder? No contrato do seu cartão de crédito vai estar escrito isso. Vai estar escrito o como proceder. Se o seu cartão tem seguro e o banco vai te ressarcir dessa compra, ou se já era e você não tem como ressarcir porque o banco não é responsável pela informação. Se você deixou sua informação vazar, não é problema do banco. Tem muito a ver com o contrato que está em cima. Por quê? O banco não deixou vazar sua informação. Quem deixou vazar sua informação foi um terceiro. Aí você tem que ir atrás desse terceiro que deixou vazar a informação. Entendeu? É muito complicado isso daí. Mas o processo, a sua indignação, né, por ter tido o dado vazado, tem que ser sempre em cima da empresa que deixou o dado ser vazado. E não do malicioso, do hacker ou do agente malicioso que roubou a informação. Tá? Porque essa pessoa aí muito dificilmente vai ser achada, né? Muito dificilmente vai ser descoberto quem fez isso. Tá? Então fica aí um pouquinho complicada essa situação aí, mas é sempre do lado de quem deixou o dado vazar, que é o responsável. Bom, Arlete Aguilar Celestino, é a hora que você estava comentando sobre a questão dos dados, etc., ela perguntou, e se for militar, ele pode passar por cima de tudo isso e ter supremacia sobre algum dado? Tipo, acho que ela quis dizer, tipo, Echelon da França, o carnívoro americano, isso existe ainda? Ou como Não. funciona a LGPD? Não, a LGPD é para todos, inclusive o curso que eu fiz, a LGPD, no fim do ano passado, existia muitas pessoas da área de TI militares, da Marinha e do Exército, fazendo o curso junto comigo. E eles questionaram algumas coisas relacionadas a isso. Mas não, a LGPD vai para todos, independente quem é. O único porém, né, nessa história toda é que se você é uma pessoa pública, por exemplo, um funcionário público que prestou um concurso público, seja municipal, estadual ou federal, essa informação sua ela é pública. Por quê? Existe a lei de acesso à informação, a lei da transparência do governo, né, municipal, federal, estadual. Então, a partir do momento que você é um agente público, as informações pessoais suas são públicas. Se você digitar o nome de qualquer pessoa que é um funcionário público no Google ou em outros motores de busca, você vai achar muitas informações sobre aquela pessoa. Você vai achar praticamente todos os detalhes da pessoa, da vida pública da pessoa, né? Inclusive, é obrigatório a publicação em diário oficial do Estado, as pessoas que passaram em um processo seletivo, que são agentes públicos. Então, essas informações realmente são públicas, não tem como fugir, tá? Ok, deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta. Bom, tem uma pergunta, acho que é mais RH, a da Ana Paula Zampieri Tarossi, ó. Para eu coletar a biometria dos colaboradores, deve ser da empresa, para efetuar o registro do ponto, por exemplo, é melhor fazer um documento e pegar a assinatura do colaborador para deixar registrado que estava ciente dessa informação? Sim. Impressão digital entra como dados pessoais sensíveis, certo? Impressão digital, retina, qualquer coisa desse tipo é um dado pessoal sensível. Você precisa fazer um documento que a pessoa assina, certo? Em que está escrito nesse documento falando por que você está coletando aquelas informações cadastrais da pessoa. O RH vai ter que se adaptar a isso para todos os funcionários. Tá? Inclusive, não só nas contratações novas, mas nos funcionários antigos da empresa também. Você vai ter que fazer um documento formal explicando o porquê você tem os dados, quais são os dados pessoais da pessoa quais são os dados pessoais que você tem na sua base de dados e qual é a finalidade de uso daqueles dados. Se ele vai ser compartilhado ou não, se ele vai sofrer alguma análise ou não, você tem que detalhar tudo isso aí e a pessoa tem que assinar autorizando essas informações. Certo? Porém, se a pessoa não autorizar essas informações, aí é a critério da empresa
porque você precisa disso daí para o registro de trabalho da pessoa, né? Então aí você já entra nas leis trabalhistas que você precisa ter essas informações. Então, meio que a pessoa não pode se negar a te fornecer essas informações, tá? Porém, a digital, ele pode negar de fornecer a digital e você vai ter que achar um outro meio de computar o ponto dessa pessoa. Eu acho que você já respondeu no decorrer da palestra, mas vamos repassar. O Jonathan Diego Barbante pergunta: no caso, com as informações sendo armazenadas na Europa, deve-se seguir LGPD local aqui do Brasil ou da Europa? Questão de cloud, data center. Você falou isso, Tá, mas se puder então, repetir. exatamente, entra na parte de como esses dados vai ser transmitido de um país para o outro. Se você armazena num data center na Europa, certo? Lá é a GDPR que rege o país. Porém, tem essa diferença. A GDPR trata os dados europeu de europeus, certo? Então, o dado do Brasil que foi para a Europa, ele não vai ser 100% seguro pela GDPR europeia. Ela vai ter que sofrer algumas coisas da LGPD. Porém, a LGPD, ela fala de todos os dados dentro do país. Então, essa parte de hospedar a informação fora do país, você tem que tomar um pouco de cuidado justamente por essa questão de diferenças da lei, certo? O dado está lá. Enquanto o dado estiver lá no data center, ela é regido pelo que fala a GDPR em relação a isso. A partir do momento que você traz o dado para ser manipulado dentro do país, você vai compartilhar ele com outras empresas ou com outras finalidades dentro do Brasil, você está regido pela LGPD. Você tem que tomar cuidado com isso, porque você vai estar trabalhando com as duas leis ao mesmo tempo, certo? Um pouco da GDPR num sentido e com a LGPD em outro, certo? E tem que tomar cuidado no meio do caminho também. Se o seu dado fugir no meio do caminho, alguém pegar ele no meio do caminho aí você se ferrou. Legal. O Victor Fiorio Casarim pergunta: hoje no meio jurídico, qualquer um consegue obter informações pessoais, bastando acessar sites de processo jurídico como o Jus Brasil, que aliás eu acho que é um dos sites mais utilizados no Brasil em top 10 de ranking de acesso. Aí ele pergunta: a LGPD prevê mudança quanto a isso, a esses dados do Jus Brasil? Então, dados judiciais, certo? Aí você depende do processo. Tem processo que é realmente aberto. Então, essa informação tem que ser pública, que entra nas exceções que eu falei no comecinho da palestra. Dados judiciais, existem algumas regrinhas específicas e exceções em cima da LGPD, certo? Justamente para fins de consultas e outras coisas. Por exemplo, advogados usam muito exemplo de outros processos para justificar a sua causa, o seu processo, certo? Então, advogado usa muito o termo: no caso X contra Y, foi feito tal coisa e resolveu o problema desse jeito. Então, é muito usado isso no meio jurídico. Então, esses dados realmente são abertos, são menos fechados, você tem menos autoridade em cima desses dados. A partir do momento que você está enfrentando um processo de nível um pouquinho mais sério, né, que chega a ficar público as informações, você não tem que fazer, essas informações vão ser públicas, tá? Aí tem os casos de processos que são sigilosos, né? Aí é outra história, que daí é as leis judiciais que mandam lá, né, que fala que o processo é sigiloso e não pode vazar informação, né? Beleza. O Paulo Oswaldo Moraes, ele comenta, no momento que você estava falando da parte de negativado, né, aquela coisa de Serasa, aí ele pergunta: se excluir os dados das dívidas, né, eu acredito que seja a questão do negativado, como vai haver a consulta de crédito das instituições? Então, aí é que tá. Quando a gente entra na parte financeira, é um pouquinho mais delicado, também entra nas exceções. Justamente por isso. Você pode não deixar esse dado ser público. Então, você não deixa o seu dado de negativado ser público para uma consulta pública. Porém, os órgãos, né, os bancos, os meios financeiros, eles têm que ter o acesso a essa informação, porque eles estão regidos por outra lei, certo? A LGPD, ela abrange tudo, porém, existem várias leis específicas no meio do caminho que falam de detalhes específicos ou de casos específicos de dados. Então, essas leis continuam vigentes, entendeu? Então, por exemplo, um banco ele pode acessar
uma base de dados de negativados para saber se ele vai autorizar um empréstimo ou não para você. Por quê? Porque é questão de segurança do banco, segurança financeira do banco, certo? Então é um pouquinho mais complicado isso daí mesmo. E nesse ponto aí não tem como fugir. O seu dado vai ficar disponível para consultas internas, porém exposto ao público quando você consulta lá em algum site lá para ver se você está negativado ou não. Aí isso daí você pode bloquear, você pode falar para o Serasa que você não quer. Um exemplo é o cadastro positivo. No cadastro positivo, você tem que autorizar para que seus dados sejam incluídos no cadastro positivo, certo? Que tem o cadastro negativo e o cadastro positivo, né? Agora, no cadastro positivo você tem que autorizar essas informações a serem dadas. No cadastro negativo não, ele pega pelo seu estoque, pelo seu score e tudo mais. Nossa, é muito amplo o assunto, Jesus, entra em tudo que é área, é muito, aliás, Exatamente. Jesus Cristo. Vai ser uma revolução, vai nego tomar paulada de Vai, tudo que é lado, né? vai. Exatamente. Bom, Que nem eu falei, atinge desde a padaria do Zé da esquina até as grandes empresas, governo, federal, estadual, municipal e tudo mais. Todo mundo acho que tem que se eu adequar a isso, cara. vou fechar minha empresa antes de tomar um pau, porque é mais fácil do que responder tudo. É, Bom, Diego, ele estava conversando com o Jonathan, né? Mas ele, na verdade, ele achou que não ia fazer essa pergunta. Tem mais duas só, Thiago, tá bom? Só paciência com a perfeito. gente. Que é bom, tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas depois da palestra, isso é muito bom, que é um tema muito que Sim, reflete a sua competência e também o tema, né? Uh, Referente aos direitos que o usuário tem, né? Ele deve pedir algo de direito diretamente com a empresa no qual o seu dado está armazenado. Por exemplo, eu passei os dados para uma única empresa ou órgão, e aí ela deve seguir um padrão, ou eu posso pedir os dados que estão cadastrados lá. Como fica essa conversa com a empresa, né? Não sei se é isso que o Jonathan tá. quis perguntar. Isso. Entendi, foi. Mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo. Eu fui lá e me cadastrei num site, independente, um site de compras lá, eu me cadastrei nesse site, certo? Então, ok, eu me cadastrei, eu inseri minhas informações lá, meu nome, meu CPF, meus dados pessoais, meu endereço e tudo mais, certo? Esses dados, a empresa, no finalzinho lá, antes de eu confirmar meu cadastro, ele tem que ter uma cláusula lá falando para que serve aquele cadastro, para começar. Aí eu autorizei e beleza. A qualquer momento, eu posso pegar para a empresa, eu posso enviar um e-mail, pode ser por e-mail, carta, qualquer jeito, ligar e solicitar. Eu quero que meus dados pessoais sejam excluídos, ou quero ter acesso aos meus dados pessoais para saber o que vocês têm de informação minha. Você pode solicitar isso a qualquer momento diretamente para a empresa, certo? Aí, internamente, a empresa vai redirecionar o controlador, o operador, o DPO, eles vão analisar essa solicitação que você está fazendo e vão te fornecer essa informação, certo? É diretamente com a empresa que você fez o cadastro. Pode ver que todo site, todo lugar que você faz cadastro hoje em dia, ele tem um lugar lá para você ver o seu cadastro, para você editar o seu cadastro. Já se adequando à LGPD, que fala que você tem que ter acesso ao seus dados pessoais e alterações dos seus dados pessoais, caso você queira, né? Então ele já tem essa abertura. O Tiago, o Maurício Rafael Casagrande e o Ícaro tem uma pergunta relacionada. Ícaro, deixa eu ver o nome dele correto. Puta, eu perdi aqui o Ícaro. Bom, Ícaro Gabriel Bueno de Oliveira. Ele tinha falado o seguinte: a questão dúvida, eu também tenho essa dúvida porque, se você até puder repetir o papel e o perfil do DPO, mas aí o Maurício fala, numa empresa que já tem um supervisor TI, por exemplo, é o cara que faz tudo. Manutenção em banco, aquele cara que bate escanteio para gol de cabeça, pau para toda a obra. Esse cara pode ser o DPO da empresa, digo, o próprio gestor, ou teria que ter uma necessidade de uma pessoa dedicada somente a isso? E o Ícaro perguntou para você falar mais um pouquinho de DPO. Então, a função do DPO, ela é específica dentro da empresa. O correto, o ideal, é que ele seja somente o DPO dentro da empresa. Porém, a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem essa capacidade em todas as empresas e tudo mais, que é um ponto bem complicado, porque as empresas, querendo ou não, elas vão ter que começar a investir mais na área de tecnologia, de infraestrutura e de TI. Tanto em recursos humanos, como em infraestrutura, como em investimento e entre outras coisas, tá? Tecnologia e tudo mais. A função do DPO, ele vai fazer o papel chave no meio da coisa toda. Então,
ele vai ser a comunicação com a agência nacional, certo? Então, qualquer notificação que a ANPD fizer para a empresa, para o meio, vai ser através do DPO. Então, o contato na ANPD vai ser o DPO, certo? Então, no entanto, que a lei fala que quando for definido o DPO dentro da empresa, ela tem que ser mandado um ofício, um registro desse DPO para a NPD como contato da empresa. Então, a NPD vai entrar em contato com a empresa somente pelo DPO, certo? E o DPO também, ele tem que ter o contato direto com o encarregado de dados, certo? Que é quem vai mexer com os dados, e com o controlador, que seria a empresa que presta serviço, que manipula os dados, e a empresa que fornece uma consultoria ou qualquer outra coisa desse tipo, certo? Essa pessoa, ela tem que ser o ponto-chave dentro de tudo isso daí. Por isso que ela tem que estar lá em cima naquela pirâmide, ela tem que estar super alinhada com a administração, com o gerente, com o topo da hierarquia da empresa, certo? Por quê? As informações são críticas, que vão chegar para o DPO são críticas. Pode chegar a informação de dentro da empresa, do encarregado de dados, chegar para ele que houve um vazamento de informações, certo? Então, o DPO vai ter que estar alinhado com a administração, com a gestão da empresa, né, com a diretoria, para ver quais são as ações que vão ser tomadas. E ele que é o responsável por notificar a ANPD, a Agência Nacional, que houve vazamento dentro da empresa, e todas as informações relacionadas a esse vazamento também. Então, o DPO é a peça-chave. Por isso que existe até certificações e se bate muito em cima da função do DPO dentro de uma empresa. O Rafael Candura, ele agrega, até falando que na nota fiscal eletrônica tem um campo específico responsável técnico, né, adequando. Isso, pelo menos, Rafael, eu vejo que, como é terceirizada a emissão de nota, né, Tiago, isso aí está se adequando ainda, não são todas as cidades que têm isso, né? Pelo menos Ribeirão Preto não tem ainda. Aí você entra nos dois pontos de nota fiscal, né? Existe a nota fiscal de serviço, que é emitida pela prefeitura, né, pelo município, e tem a nota fiscal de material, que já é emitida, não é pelo município, né? Cada empresa pode contratar o seu sistema de emissão de nota fiscal ali, só tem que ter a comunicação com o Cefaz, né? Mas tem que se adequar, porque justamente o Cefaz, ele está começando a bater em cima disso também, entendeu? Então, não vai demorar muito para todas as prefeituras, todas as empresas de sistemas de nota fiscal se adequarem a isso, porque vai ser uma obrigação, uma coisa a mais que a Cefaz vai obrigar as empresas também, tá? Tá. É o Diego Armelin Tsukasi, sei lá se o sobrenome dele é esse. Ele começa, acho que foi na hora que você estava falando de Serasa, ele é apenas bancos ou qualquer comércio ou prestador de serviço terá direito à consulta. Aquela consulta, acho, do negativado, positivado. Do negativado? É. Então, nesse ponto aí eu não vou saber te falar ao certo, mas eu sei que toda agência financeira tem direito a acessar, porque eles têm acesso direto ao Cefaz, ao Serasa e outros órgãos ali que regulamentam os negativados, né? Toda empresa financeira é certeza que tem acesso. Agora, comércio, eu já creio que não tem esse direito, né? A não ser que tenha um convênio ou pague alguma coisa desse tipo, né? Mas também não seria o 100% de todos os dados de negativados. Eu creio que comércio não teria tanto direito assim. É mais instituições financeiras mesmo. Bom, para fechar, Tiago, nossa senhora, isso aí a gente teria que ter dias conversando. Mas uma pergunta, eu estava falando com o Yuri, né, em aula de segurança da informação, e eu sempre passo para eles o Have Been a Pawned, né, que é aqueles de lista hacker aberta, que aí você cadastra seu e-mail, vê se alguma lista soltou algum dado, alguma empresa, Facebook, empresa internacional. No Brasil, existe um serviço desse? Alguém, tipo, sei lá, como se fosse um reclame aqui, mas olhando se o seu e-mail foi vazado? Você conhece? No Brasil, não, né? Existe a nível global, que é os sites a nível global, que você joga o seu endereço de e-mail e ele fala se em alguma lista foi vazado esse endereço de e-mail seu, ou se foi colocado em alguma lista de spam, alguma coisa desse tipo, né? Mas isso é a nível global. A nível nacional, não tem nada. Que eu conheça, não, pelo menos. Eu vou aproveitar, já que está tendo bastante discussão e a gente está estourando o horário. Ó, eu estou mandando meu e-mail no chat, pessoal. Se
se interessar, tiver mais alguma dúvida, manda por e-mail, eu vou respondendo por e-mail, a gente vai trocando ideia também, tá? Obrigadão, agradeço a todos a oportunidade, né? E ao Fiore aí pela ajuda. Obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, só mandar e-mail, a gente vai conversando.